Aleluia. Amém, glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por tanta generosidade aqui na tua casa. Abençoa seus filhos e filhas, que o Senhor possa nos abençoar. Continua abençoando as nossas casas, nossas finanças, Senhor. Que o Senhor continue abençoando as nossas compulsões consumistas. Que o Senhor continue nos dando sabedoria para viver em paz, viver com simplicidade. Que em nome de Jesus nós possamos ser abençoados por Ti, Senhor, pela Tua grande misericórdia. Te pedimos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 14. E nós vamos ler do versículo 12 em diante. Vou pedir para os meninos, para o Wander colocar os textos aqui em cima, para você acompanhar também comigo. Mas mantenha a sua Bíblia aberta para a gente ler aqui essa história de Jesus, que na minha Bíblia e na sua também tem um título aí que foi colocado por nós mesmos. Isso não estava no original grego, nem quando foi escrito o Evangelho, mas a última ceia. Você sabe que nós, batistas, a gente tem uma tradição que a gente não chama a ceia de Santa Ceia, a gente fala a ceia do Senhor, porque para nós, batistas, na nossa tradição, não que a gente está completamente certo, tá, irmãos? Que os irmãos lá da Convenção Batista não me escutem agora, tá? Mas assim, a gente não, isso é tradição, né? Os presbiterianos têm a deles, os metodistas, todo mundo tem a sua. Mas nós entendemos que Jesus nos colocou duas ordenanças. A primeira é batizar. Nós temos que batizar. O batismo foi uma ordenança de Jesus. Vocês precisam ide por todo mundo e pregai, ensinando, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A segunda ordenança de Jesus, ou a primeira, você que sabe, é a ceia do Senhor, que para nós não é santa, porque é dele, é um mandamento dele, ele que mandou fazer assim, foi ele que preparou, foi Jesus que conduziu, foi ele que explicou como que deveria ser feito. E ele, quando fez isso, fez em memória dele. Ele diz: todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome, vocês vão fazer isso. Vocês vão comer, vocês vão pegar um pão, vão pegar um cálice e vão fazer isso em memória de mim. Porque nós somos muito esquecidos. Nós não temos memória para nada. Principalmente para o que é bom. Quando é ruim, a gente não esquece. Mas quando é bom, a gente esquece rapidinho. Nós não temos memória. E Jesus, didaticamente, e mais do que didaticamente, mais do que para a gente aprender, isso está no nosso coração. A ceia do Senhor é muito cara para nós, porque é uma ordenança de Jesus. Então, quando vocês se reconhecerem irmãos, e quando vocês se reconhecerem irmãos em mim, na minha cruz, no meu sacrifício, no que eu fiz por vocês, vocês devem comer do pão, que é o meu corpo, e beber o cálice, que é o meu sangue. Então essas duas ordenanças a gente só consegue fazer em comunidade. A gente só consegue batizar porque a gente vive em comunidade. A gente só consegue tomar ceia porque a gente está junto. Ah, pastor, mas eu conseguiria tomar a ceia sozinho em casa? Conseguiria, óbvio, mas não é a mesma coisa. Não é. Então faz sentido quando a gente está junto, a gente lembrar da morte de Jesus. E esse texto que eu li aqui foi escrito por Marcos e pela sua comunidade, e ele diz assim, presta atenção na narrativa da última ceia de Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado, Jesus, o texto aqui está dizendo que aqui tem um ambiente e uma data. Que data é essa? É uma
festa dos pães sem fermento, dos pães asmos. Isso aqui está apontando um dedo para uma festa que aconteceu lá atrás com Moisés, na libertação do povo do Egito para a terra de Canaã, para a terra da liberdade. Você vai lembrar que essa trajetória de sair do jugo dos egípcios, do faraó, foi uma complicação, foi uma tensão, foi praticamente uma aventura, uma jornada de dificuldades, desde o chamado de Moisés para libertar o povo oprimido, até a passagem, até a libertação, e a última praga, lembra das 10 pragas, era que o povo passaria e ia embora na última noite, depois das trevas que tinham inundado o Egito. A partir daquele dia, todos os primogênitos do Egito, os meninos, seriam mortos pelo anjo da morte. Difícil, duro, né? Que Deus duro. Então, esse Deus que manda ou pede para que esse jugo, essa violência dos egípcios saia de cima dos hebreus, toda essa violência tinha uma solução. Olha, vocês vão matar um cordeiro, e com o sangue desse cordeiro vocês vão colocar o sangue nos umbrais, e quando o anjo da morte ver esse sangue, ele não vai passar, e vocês vão estar livres. Isso trouxe libertação, isso trouxe transformação, e isso, para que o povo não esquecesse, todo ano o povo judeu comemorava essa festa, a festa dos pães asmos, a Páscoa, a saída e a libertação do povo de Deus do Egito. É nesse contexto que Jesus está convocando os seus discípulos, e ele diz assim: quando o cordeiro pascal era sacrificado, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que lhe preparemos a refeição de Páscoa? Os discípulos têm essa agenda: Senhor, nós vamos comemorar essa data, onde o Senhor quer que nós façamos isso? Então Jesus enviou dois discípulos. Pastor, isso tem um significado? Claro, um só não dá, sempre tem que ser dois. A gente nunca consegue fazer nada sozinho. Vem vocês dois aqui, e Jesus faz um roteiro para eles. Um roteiro. Olha, ao entrarem na cidade, vocês verão um homem carregando uma vasilha de água, e esse homem virá ao entrarem na cidade, um homem carregando uma vasilha de água virá ao encontro de vocês. Jesus já tinha organizado a sua Páscoa. Vai lá, primeiro sinal é esse. Primeira coisa, vão em dois. Então vai vocês dois, que se um der alguma coisa, outro, um ajuda o outro. Segundo, há um sinal aí. Se vocês virem um homem com um jarro de água, ok. Depois disso, vocês vão segui-lo, e quando vocês segui-lo, diga ao dono da casa que ele entrar. Parece um siga o mestre, assim, né? Uma coisa interessante que Jesus faz. A impressão que dá quando a gente lê aqui é que Jesus preparou tudo antes. É como se ele tivesse dado um tempinho ali, fosse lá preparado, ou os anjos também tivessem. Aí eu estou falando de mim, né? Eu estou achando isso. O próprio Deus mandou uns anjos ali, combinou com o dono do lugar, combinou com o homem do jarro, da água, fez tudo para que aquele momento dos discípulos fosse um momento especial. Jesus pensou nesse momento. Se foi Jesus mesmo que foi lá antes, se ele mandou alguém, ou se foi um anjo que desceu para preparar tudo e disse: ó, esse é o roteiro. O fato é que Jesus cuidou da agenda e disse assim: eu vou preparar a mesa para vocês. Eu vou preparar o ambiente para que nós estejamos juntos. E aí, quando vocês chegarem na casa, vocês dizem assim: o mestre mandou perguntar.
o mestre mandou dizer: onde fica o aposento no qual comeremos a refeição de Páscoa com os meus discípulos? Então ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Tudo certo, tudo bonito, tudo preparado, o ambiente todo feito, para que Jesus, os seus amigos, pudessem comer e comemorar a data da Páscoa. Tudo pronto. Então, os 2 discípulos foram à cidade e encontraram tudo, exatamente tudo, como Jesus tinha dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Olha, tudo certinho, subiram, todo mundo legal, aquela mesa, né? A gente, quando tem a ideia de mesa de comemoração, a gente tem a ideia de que aquela mesa é uma mesa igual a nossa, né? Muitos historiadores vão dizer que a mesa era praticamente no chão, as pessoas ficam sentadas no chão, inclinados ali. Outros dizem que não era bem assim. O fato é que tinha uma mesa, tinham 12 amigos, 13, e eles estavam ali comendo e bebendo juntos. E aquilo foi preparado com muito cuidado e muito amor, e com uma simbologia muito nas entrelinhas do que se estavam fazendo ali. Jesus também estava ensinando que ele, Jesus, era o Cordeiro, ele era o pão da vida, ele que daqui a um tempo, horas depois, o seu sangue seria vertido, e aquele vinho, aquele cálice, era o símbolo dessa nova aliança dele, Jesus, com os seus amigos e com todos nós. Uma cena única, uma cena que eu e você gostaríamos de estar lá. Quem não gostaria de estar nesse momento? Eu queria ser uma abelhinha, queria ser uma formiguinha, para entrar naquela casa. Eu queria ter a oportunidade de ver, porque a cena foi feita, ela já está, ela ecoa pela eternidade, mas eu teria uma curiosidade imensa de pôr o olho ali e ver como que foi, os discípulos entrando. Olha, o mestre pediu para dizer que tem uma casa aí, foi ele mesmo, pode subir, ele mandou aqui e tal, e preparar tudo com muito cuidado, e como que era o papo antes, depois, durante a refeição. Aí de repente, ao anoitecer, depois de já ter conversado bastante com os discípulos, talvez, os discípulos conversando ali, nem sabendo muito bem o que estava acontecendo, quando eles estavam à mesa, comendo, Jesus disse assim, chamou a atenção dos seus amigos para si, e disse assim para eles: um de vocês que está aqui comendo comigo vai me trair. Acabou o clima da ceia, quebrou o clima, estava tudo preparado. Pastor, mas tudo muito simples, né? A simplicidade, ela sempre esteve em volta de Jesus. Aliás, a simplicidade é o que dá o tom da alegria da gente. É a simplicidade que faz com que você se sinta à vontade. Quanto mais simples as coisas forem, quanto mais óbvias elas estiverem, quanto mais claras elas estiverem, quanto mais verdade nas nossas relações, quanto mais honestidade, quanto mais luz sobre tudo, melhor é, mais leve, mais livre, mais interessante, mais gostoso, mais as coisas tracionam, né? Isso poderia ser, esse preparo de Jesus aqui, essa simplicidade de Jesus, esse movimento de Jesus, podia dar o tom, inclusive nos nossos cultos, nas nossas relações em casa, nas nossas relações, nas nossas tensões, dificuldades. A simplicidade dá para nós muito mais alegria. A gente não, a gente quer sofisticação, a gente quer LED, luz de LED, né? Eu trabalho com arquitetura também, trabalhei muitos anos com isso, e os arquitetos mais antigos, os mais talentosos, eles dizem que menos é mais. Eles odeiam fita de LED, eles não gostam daquelas coisas sabe, aquelas coisas, não,
A simplicidade na arquitetura, na vida, ela dá mais aconchego. Quanto mais sofisticado, quanto mais frescura, quanto mais coisa, mais a gente se sente acuado. Essa mesa de Jesus, ela é simples, poderosa, tem um simbolismo gigantesco e ela está boa. Os discípulos estão conversando, está anoitecendo, a gente está comendo, está tudo maravilhoso. Como é que está aí o pão? Está gostoso, hein? Esse pão, como é que você fez isso aqui? Tá gostoso, ó, a carne está no ponto, isso e aquilo, que vinho maravilhoso é esse? Está tudo bom, está tudo gostoso, porque Jesus faz assim. Só que Jesus põe uma tensão, ele quebra um clima. Ele diz assim: um de vocês aqui vai me trair. E a nossa leitura às vezes desatenta do texto, ou a nossa leitura desatenta da nossa própria vida, ou a nossa leitura desatenta do nosso culto, de como a gente se relaciona com Deus, ou a nossa leitura desatenta da nossa própria devoção, se é que nós temos alguma devoção. A nossa leitura desatenta do nosso casamento, a nossa leitura desatenta das nossas relações interpessoais, a nossa desatenção para a vida. A gente olha para isso e diz assim: Jesus, para que quebrar o clima? Já vai ficar difícil daqui a pouco, o Senhor vai ser morto. E Jesus quebra esse momento de simplicidade e esse momento de comunhão com seus discípulos, dizendo: tem alguém aqui que vai me trair. Jesus traz a traição para o confronto. E aí pode nascer aqui uma tensão. Óbvio que você já sabe o texto, mas se você não soubesse e eu fizesse aqui uma espécie de contasse uma história e criasse uma tensão aqui para você ouvir, você poderia pensar: ué, o que pode acontecer? Porque Jesus disse: digo a verdade, um de vocês que está aqui comendo comigo vai me trair. Na hora, como quebrou o clima, o texto aqui vai dizer: aflitos, já não estava mais calmo, já criou uma tensão. Estava tudo bem, daqui a pouco Jesus joga uma dessa na nossa cara. Estava tudo legal, todo mundo comendo, estava dando tudo certo. De repente Jesus vem e fala assim: alguém vai me trair? Aí fica todo mundo aflito. Será que sou eu? Será que sou eu? Porque, como eu já disse aqui várias vezes, a gente sempre tem uma questão de culpa dentro do nosso coração. Você pode ser o homem e a mulher mais certinha do mundo, pode ser. Você pode ser o homem mais correto do mundo. Você sempre, no teu coração, sempre existe um pontinho de culpa. Alguma coisa eu fiz, alguma coisa de errada. Fora que, além disso, você tem as pessoas apontando o dedo para você toda hora, a todo momento. Você não pode dar um passo que alguém te cobra. Por que você fez isso? Mas por que você está assim? Mas por que você decidiu assim? Mas por que você está fazendo isso? Então é uma pressão imensa. Imagina, Jesus diz: alguém aqui vai me trair. Aí o cara pensa: sou eu, ou é alguém. Quem será? Em Lucas, eles começam a discutir mais do que isso. Eles começam a apontar um para o outro e dizer assim: eu não sou, porque eu não faria isso. E aí dessa discussão passa uma outra discussão, que é: eu não sou, inclusive eu seria no reino dele o maior que vocês. Porque é assim que a gente faz. Estabeleceu-se então uma aflição, um conflito. Por que Jesus faz isso? E eu fiquei pensando essa semana que Jesus não fez isso só na ceia, ele faz isso a todo momento e todo instante. Porque Jesus não tem medo de traidores, Jesus não tem medo dos conflitos, Jesus não tem medo de traição, Jesus não tem medo de crise, Jesus não tem medo de dificuldades, Jesus não tem esse medo que nós temos.
Jesus não passa pano, Jesus não se aliena, Jesus não disfarça, Jesus não corre para o videogame, Jesus não vai cheirar uma carreira, Jesus não vai beber, Jesus não vai para outro lugar, Jesus encara as coisas como elas são. Ele não finge que não está acontecendo nada, ele não tem medo, ele não faz média, ele não é como nós fazemos média. Não, peraí, não fala assim que depois... E a gente vai de um lado para o outro, porque assim, tem gente que diz, não fala, e o outro já, não, tem que falar, eu vou ser, e aí já vai para a estupidez. Jesus não é estúpido, não xinga, não fala nada, inclusive ele diz, alguém vai me trair, e não fala quem. Mas ele não é como nós, ele não tem medo disso, nós temos medo. Pastor, como é que então foi? Bom, eles aflitos então, eles protestaram. A versão aqui que eu tenho da Bíblia, que é a nova versão transformadora, ela diz, aflitos eles protestaram. Aqui é como se eles estivessem dizendo para Jesus, Jesus está tão bom aqui, ele vai falar isso? Que história é essa? A gente podia ficar de boa aqui, né? Tranquilo. Se eu ver que uma dessa, alguém vai me trair, como é que é isso? Para. Então, Jesus respondeu, é um dos 12, é alguém que come comigo na mesma tigela. Pois o Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declararam há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Jesus está chancelando, assinando que um dos seus amigos é traidor. Há um tempo atrás eu trouxe uma mensagem aqui e falei sobre isso, que Jesus garante o traidor. Ele garante o traidor na festa, ele garante o traidor no processo, ele garante o traidor na vida, ele garante o traidor no ministério, ele sabe que existe alguém que vai traí-lo, ele garante isso para nós. Mas ele também garante que essa traição não muda os objetivos e os propósitos de Deus para ele, Jesus. E se não muda os objetivos e os propósitos para ele, Jesus, não muda para você e não muda para mim. A garantia de que existe um traidor também traz a garantia de que Jesus vai deixar as traições, as crises, as inseguranças e tudo aquilo que vem sobre você, tudo que essas traições trazem, você vai viver isso com a garantia de Jesus, que você vai passar tudo isso com a presença dele. Saber isso faz toda a diferença no seu processo de vida, no que a gente está vivendo hoje. Ter essa garantia de Jesus faz toda a diferença quando a gente recebe um diagnóstico, quando a gente recebe uma carta de demissão, quando a gente percebe que está entrando em desespero, quando a gente percebe que as coisas vão dar ruim, quando você já lá no horizonte você já vê se formando as nuvens para que uma tempestade se atravesse a sua vida. Não fuja, não finja que não está acontecendo, não tenha medo de quebrar o clima, não tenha medo de expressar o que você sente, fale, porque do mesmo jeito que Jesus confronta aqueles discípulos com a traição deles, porque não é só Judas que vai trair Jesus, né? Não é só um traidor que Jesus tem ali. Jesus tem um traidor que vai até o final, mas ele também tem outros traidores que os deixam sozinhos, porque Jesus, quando morre na cruz, ele morre sozinho. Senhor, eu te amo, Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida, mas Jesus morre sozinho.
do mesmo jeito em que ele confronta a traição dos discípulos, ele também traz esperança e amor. Porque ele diz assim: enquanto comiam, Jesus então toma um pão. Olha só que interessante, ele quebra o clima, ele traz tensão, os discípulos estão aflitos, ele diz: vocês vão me trair, e olha, eu não queria ser esse homem que vai me trair. Só que eles voltam a comer. Talvez um pouco de silêncio, talvez um pouquinho de constrangimento, mas eles começam a comer. E então Jesus para de novo e diz assim, pega um pão, Jesus toma um pão e abençoa, em seguida ele parte o pão em pedaços e dá aos discípulos e diz assim para os discípulos: tomem, porque esse é o meu corpo. E ele passa então a explicar, inclusive para aquele que vai o trair, que aquilo que está acontecendo, aquele constrangimento, essa traição que vai levá-lo à cruz, não impede ele, Jesus, de viver em amor, de viver em paz, de ter a segurança do Pai. Esse é meu corpo. Esse é o meu corpo. Então ele toma um cálice de vinho, agradece a Deus e depois entrega aos discípulos e diz: esse é o meu sangue que confirma a minha aliança com vocês. Ele será derramado como sacrifícios por muitos. Por muitos. Esse é o símbolo do meu amor, o pão e o vinho, a minha carne que será entregue em favor de vocês. E esse vinho que representa o sangue, a nova aliança agora. Não há necessidade mais de passar um sangue nos umbrais, nada disso, não precisa matar nenhum cordeiro. Eu sou o último cordeiro imolado. A traição, as dificuldades, as crises, os problemas, as dificuldades, tudo isso agora, todas essas tensões estão debaixo agora do amor de Jesus e do seu propósito em ir até a cruz para morrer por mim e por você, e para ensinar a gente, e para trazer para nós a realidade do que é o Evangelho em nós, o que a força do Evangelho pode trazer para nós, na vida, no cotidiano, nas pequenas decisões, nas grandes decisões. A esperança, eu lhes digo a verdade, não voltarei a beber esse vinho, até aquele dia em que beberei um vinho novo no reino dos céus. Jesus está dizendo assim: não acaba aqui, não acaba agora, aliás, não vai acabar nunca, porque o que move a gente, o que move a igreja há mais de 2000 anos, é o amor de Jesus e a esperança que nós temos nele. O dia que o amor morrer no teu coração e a esperança de Jesus, que um dia ele vai voltar, quando acabar essas duas coisas, irmãos, você não vai precisar, não sentirá falta de estar com os irmãos, você não sentirá falta de comer o pão e beber um vinho com os irmãos, lembrando a morte de Jesus, você não sentirá falta de batizar, de proclamar, de falar do amor de Jesus. Sabe por quê? Porque isso em você morreu, acabou, não tem mais. Mas enquanto estiverem 2 ou 3, enquanto estiverem pessoas que estão dentro desse objetivo, que estão lá naquela ceia, que estão vendo a aflição de Jesus, que estão sentindo as tensões, que sabem que o mundo, as dificuldades do mundo não vão tirar você do objetivo de Deus, enquanto estiverem gente assim, nós estaremos de pé, proclamando o Evangelho de Jesus, amando, trazendo para as pessoas, trazendo para dentro de casa reconciliações, justiça, amor, fidelidade. Mas não é o que a gente vê por aí hoje. O que a gente vê é ódio, desgraça, desrespeito. O que a gente vê é injustiça. O que a gente vê são homens e mulheres destruídos.
O que a gente vê é pessoas embriagadas, alienadas, acovardadas. O que a gente vê são trevas, escuridão, desamor. O que a gente vê é desespero e a completa falta de esperança. Então Jesus diz: eu lhes digo a verdade, não voltarei a beber vinho até aquele dia em que beberei um vinho novo no reino de Deus. E aí, o que era bom ficou tenso, foi explicado, melhorou, vira adoração e louvor. No final dessa reunião, eles cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. Cantar um hino, sair, significa que a nossa adoração, o que Deus tem feito por nós, o que Ele levantou, o nosso coração sempre, a adoração ela sempre vai rasgar as realidades da vida. A adoração, os louvores sempre vão rasgar as dificuldades da vida. O louvor, a adoração vai rasgar o luto que está sempre entre nós. O louvor, a adoração vai rasgar as nossas crises financeiras. O louvor, a adoração vai rasgar as nossas dificuldades de se relacionar. Porque todo homem e a mulher que entendeu o Evangelho de Jesus, todo homem e toda mulher que entendeu que Jesus, que ele foi comprado por Jesus, nada vai fazer parar de adorar, nada vai fazer pará-lo de inclinar o seu coração a Deus, porque ele sabe e ele tem noção de que ele foi comprado por um preço muito alto. Não tem nada a ver com isso. Mas deixa eu te perguntar, você não está com problema de grana? Tô. E como que você vai para a igreja e ainda adora, levanta a mão? Pois é, a minha falta de grana não tem nada a ver com a minha relação com Deus. Mas você não está com problema no casamento? Tô. E você ainda vai na igreja? Sim, porque o meu problema no casamento não tem nada a ver com a minha relação com Deus e com a minha adoração. Jesus já me comprou. Entre luz e trevas, sempre vai prevalecer a luz, sempre vai prevalecer a esperança. Então entenda uma coisa: não importa o que a gente esteja vivendo, o que você esteja vivendo, quando você tomar a ceia hoje, lembre-se que Jesus morreu por você. Quando você comer o pão, não importa que situação você esteja passando ou quem está falando, porque todo mundo fala, irmãos. É ou não é? Se você for um cara certinho, alguém vai falar. Se você for um cara todo errado, alguém vai falar. Se você for um cara cheio de dinheiro, alguém vai falar. Se você for pobretão, alguém vai falar. Não importa o que falem, não importa o que dizem, não importa as circunstâncias. Não importam as circunstâncias. A luz sempre prevalecerá sobre as trevas. Eu quero andar na luz. Pastor, mas a minha vida tem um monte de coisa feia. Não tem problema, bota as coisas feias diante da luz. Quem vai resolver isso é Deus, não é nem nós, irmão, aqui. Deus vai resolver. Ah, mas não dá para resolver, então deixa na mão de Deus. Ah, eu não consigo pensar numa solução, não tem problema, deixa que Deus resolve. O amor de Jesus sempre prevalecerá. O amor de Deus sempre prevalecerá. Eu queria dizer muito mais coisas para vocês essa noite sobre esperança. Pastor, será que o meu relacionamento tem esperança? Tem, sempre tem. Pastor, será que isso que está passando comigo vai ter uma solução? Porque eu não consigo enxergar. Vai, sempre tem. Nem que a solução seja não ter solução. E aí Deus vai dar uma solução.
eu queria dizer para você que o que o diabo mais quer, e sempre tem um diabo, né? Em todos os lugares que a gente vai, não que ele seja culpado de tudo, mas o que o diabo mais quer é tirar de nós essa fé em Jesus. Não é à toa que você está com dificuldade de crer, você tem crise de fé, não é à toa. Você sabe que tem gente que Deus vai lá, fala com ele vê Deus agindo, ele fala: será que foi Deus ou foi coincidência mesmo, hein? Porque não é à toa, nós estamos perdendo a nossa fé, e o maior sintoma disso é a nossa falta de amor. Pastor, quando uma igreja perde o amor, quando uma igreja perde a fé, quando ela não ama mais, quando ela não consegue olhar para o lado, quando ela não consegue ter mais empatia, quando a gente em casa não consegue mais falar, a gente só discute, a gente só fica competindo, quando a gente na empresa não consegue ter um amigo. O maior desafio que a gente tem hoje na vida é fazer amigos. Você trabalha com o cara o dia inteiro, toda hora, todo dia, você não é amigo dele. Por quê? Porque é difícil fazer amigos, muito difícil. E aí parece que as coisas estão aumentando, mas pastor, tem um monte de igreja, tem um monte de gente. Pois é, mas isso não tem mudado, não tem mudado a nossa vida. A gente está cada dia mais desanimado, mais cheio de crise, mais procurando e não achando. Sabe por quê? Porque a gente está procurando errado, com coisas erradas, segundo o nosso próprio coração. E a minha oração para mim mesmo é que eu jamais tire os olhos de Jesus. Jamais que tire os olhos de Jesus, porque é muito fácil se perder, irmãos. É muito fácil. Que quando a gente for tomar a ceia, e eu queria chamar os diáconos aqui à frente para a gente já distribuir. Quando você for tomar a ceia hoje, que você identifique no seu coração e que você trabalhe no seu coração essa fé de Jesus, porque Ele preparou tudo. Hoje quem preparou a ceia fomos nós. A gente foi lá, cortou o pão, a gente pôs o suco de uva no cálicezinho, a gente comprou o cálicezinho, a gente organizou aqui os irmãos e irmãs que vão distribuir. Mas quem nos levou a fazer isso aqui hoje à noite foi o Espírito Santo de Deus. Você veio aqui hoje buscar a Deus. Você pode até ter vindo com outra ideia, você pode até ter vindo arrastado, mas você está aqui hoje. E onde estão 2 ou 3, o Espírito de Deus está aqui. Amém. E a ceia, ela tem esse poder, se é que eu posso dizer isso. Ela traz à minha memória o que eu sempre criei, o que eu sempre acreditei. Jesus morreu por mim. Não importa as traições, não importa as dificuldades, não importa o que virá, Jesus morreu por mim. Essa Eucaristia, essa entrega de Jesus, esse jeito maravilhoso de Jesus tratar com a gente, de nos abençoar, isso é o seu Deus, Ele é o seu Deus. Nós cantamos aqui: o que Cristo oferece, Ele é. Então confia em Jesus, confia no amor de Jesus. Você está se sentindo despedaçado? Você está se sentindo sem esperança, todo arrebentado? O que Cristo oferece, Ele é. Ele pode te levantar hoje, inclusive. Pastor, eu perdi minha esperança, não tenho mais esperança. Então hoje eu vou dizer para você: creia em Jesus. Ele estará com você, presente na sua vida. Não desista, não desista. Continue orando. Pastor, o meu filho, a minha filha, o que acontece? Não desista do seu filho, continue orando por ele.
pastor, meu amigo, meu namorado, minha mulher, meu marido. Não desista, continue orando, se posicione, ore. É isso que, quando a gente toma a ceia, tem que vir à nossa memória. Jesus morreu para me trazer esperança, e eu não posso deixar essa esperança morrer na minha vida.